Amigos, bom dia. Agradeço aí a presença de todos vocês que estão na sala. Cumprimento também o Igor, que está aí no controle dessa nossa edição. Cumprimento também ao Guilherme Werner, que é o nosso palestrante, parceiro da Brain, ao Celso Petrucci, que é o economista-chefe do Secov. E antes de passar a palavra aos nossos convidados, aos tradicionais informes, eu quero aproveitar essa ocasião. Bom, a primeira é que nós, até 2023, nós pesquisávamos 11 municípios do interior de São Paulo. De 2023 até a presente data, nós passamos para 31 municípios, 41 municípios agora, e estamos incluindo mais um município da Baixada Santista, que é Bertioga. Então, a Baixada Santista, nós estaremos pesquisando, além de Bertioga, Praia Grande, Santos, São Vicente e Guarujá. Então, nós estaremos pesquisando 42 municípios. E o mais importante que nós estamos trazendo para este ano de 2026 para todos vocês. A Brain sempre fez a pesquisa para nós, como o Celso Petrucci faz também da cidade de São Paulo. Nós sempre fizemos uma pesquisa qualitativa, né? Dos empreendimentos que estão sendo lançados, metragem quadrada, bairros. E agora, nós, ao invés de ampliarmos o número de cidades, porque nós entendemos que com esses 42 municípios, nós estamos atingindo em torno de 40% da população do interior. Então, entendemos que este número ele é bastante robusto e muito confiável com essa amostragem de 42 municípios e 40% da população do interior. Então, agora nós estaremos trazendo também uma pesquisa qualitativa, ou seja, nós vamos identificar o que o cliente está procurando, como ele está procurando, em que momento, vamos traçar o perfil desse potencial cliente. Eu vou pedir, a hora que passar a palavra ao Guilherme, se ele pode fazer aí um breve apanhado de como será essa pesquisa, além de qualitativa, quantitativa. Então, a partir do próximo webinar nossa, onde estaremos trazendo o resultado do primeiro trimestre de 26, estaremos também trazendo uma pesquisa qualitativa do perfil dos compradores e investidores. Quero também dizer a vocês que nós temos hoje mais uma ferramenta em especial para vocês do interior, que nós temos, além do Secov, do site do Secov, que é o secov.com.br, agora nós temos também um site do interior, que é @secovsp.regionais. Então, se vocês quiserem consultar tanto a página do Secov São Paulo, como das regionais, dos nossos 9 escritórios no interior de São Paulo e essas ações que estamos desenvolvendo, consulte @secovsp.regionais. Pelo Instagram, melhor dizendo. Tá bem? Também vale a pena aqui reforçar que de 17 a 19 de junho, nós estaremos realizando a 22ª edição do ENACOM. É um ponto de encontro das maiores lideranças de administração de condomínios, comitivas internacionais e investidores. É um grande painel, são 3 dias de debate, de relacionamento e de intercâmbio. Então, 22ª edição do ENACOM, de 17 a 19 de junho. E, por fim, a 23ª Convenção Secov, que acontece de 26 a 28 de agosto, onde nós debatemos o mercado imobiliário de uma forma mais ampla. Então, temos esses 2 grandes eventos que vale a pena vocês já deixarem anotados. E caso vocês façam a inscrição ainda este mês, o valor da inscrição é o mesmo valor do ano de 2025. Então, nós temos aí uma vantagem para aqueles que se anteciparem a esta inscrição. Eu não quero mais me aprofundar aqui nesses temas, quero aproveitar a capacidade, conhecimento dos nossos palestrantes. Eu passaria a palavra ao nosso parceiro, companheiro da Brain,
Guilherme Werner, um minutinho. O Guilherme Werner, eu quero fazer uma leitura rápida do seu currículo. Ele é Fred, consultor da Fred, Boeing. eu acho que a ordem é a outra, tá? Sou eu primeiro, tá? Eu estava pensando em fechar com você, sabe, se é o mercado nacional, mas tudo bem. Então Você tá bom. prefere? Não, não. Então tá bom. É que eu tô aqui com. É, que daí Eu eu tô... começaria com o mercado do interior, depois você faria o mercado estadual e fechava com o mercado É nacional. uma honra ouvir o Guilherme. Fica tranquilo. Pode pôr o Guilherme. Então vamos lá. Então, o Guilherme é sócio consultor da Brain Inteligência Estratégica, especialista em planejamento e gestão de negócios da FAI, graduado pela Universidade Positivo em Comunicação Social, tem formação complementar e ampla experiência nas áreas de gestão e planejamento estratégico, pesquisa de mercado, incorporação de edifícios e desenvolvimento urbano. Já atuou diretamente em estudos de mercado imobiliário em todos os estados brasileiros, atendendo a mais de 700 clientes do segmento entre entidades patronais, investidores, incorporadores e desenvolvedores urbanos. Ô, Guilherme, fique à vontade para fazer a apresentação e também, se possível, fazer um apanhado de como foi o ano de 2025 e, em especial, abordar também como que nós iremos desenvolver essa pesquisa qualitativa com os clientes para a gente poder descobrir esses potenciais de investidores e compradores. Guilherme, uma boa apresentação a você, obrigado. Bom dia, Fred. Obrigado. Bom dia, Celso. Prazer estar com todos. É, Estamos aqui em mais um ano, né? Abrindo um novo ano aqui é, de apresentações, né? Vou colocar na tela aqui o relatório. É, Me perdoe minha voz aqui, tô com a rinite um pouco atacada hoje, então qualquer. Deixa eu só tirar o círculozinho aqui, que tá bem em frente, só um minutinho. Opa, vou ter que descompartilhar e compartilhar de novo, só um segundinho. Causa das. Aí, agora deu. Boa, vamos lá. Bom, gente, eu já trouxe aqui, viu, Fred, um apanhado do que a gente chama de relatório de intenção de compra. A gente sempre roda isso trimestralmente, vai começar a apresentar para vocês aí também sequencialmente aqui ao longo do ano, fazendo alguns recortes para o interior, né? Hoje eu trouxe aqui um dado de intenção de compra a nível geral e fecho a nossa apresentação com algumas leituras do que a Brain tem entendido que são mega tendências de consumo e que a gente tem que prever no desenvolvimento dos nossos projetos imobiliários, né? Sobretudo residenciais, que é o tema aqui de hoje, de tudo que a gente tem ouvido, coletado para pesquisas de produto que a gente faz para vocês, incorporadores que estão aqui na sala, né? Então, em grandes números, a gente tem ouvido quantitativamente entre 50 a 60 mil pessoas ano, né? Clientes, literalmente do Rio Grande do Sul ao Amazonas, e qualitativamente, através de entrevistas em profundidade, algo como 2.500 a 3.000 pessoas ano, né? Por conversa de uma hora com cada um desses 3.000 clientes de alto padrão, sobretudo. E aí a gente vai tendo uma capacidade aqui recorrente de analisar o que que esse cliente está pleiteando, o que que ele valoriza, o que que ele não valoriza, como ele tem se comportado. Então a ideia é que a gente, nesses espaços nossos aqui do webinar, também possa trazer insights do que a gente tem visto ocorrer no desenvolvimento, nas tendências, nas aspirações desses clientes, tá? É, gente, aqui é como a gente está hoje em nível de intenção de compra. O que que é intenção de compra? A Brain trimestralmente vai entrevistando, numa pesquisa nacional com margem de erro máxima de 3% para mais ou para menos, investigando 1.200 pessoas no Brasil trimestralmente. Então a gente sempre compara isso a uma pesquisa eleitoral, né? Só para vocês entenderem, é
um campo amostral que se assemelha a um campo amostral de uma pesquisa presidencial, né? Para vocês entenderem o dimensionamento estatístico disso. Nós estamos neste momento, entramos 2026, e eu acho que o Celso vai falar de alguns indicadores econômicos, alguns indicadores macro aí, que ajudam a justificar esse dado aqui. Por quê? Porque a gente está neste momento num platô muito superior do que a gente considera dos níveis de intenção de compra. Estamos no pico, basicamente, dessa série histórica aqui, né? Claro, com essas flutuações aqui desde junho de 24 denotam uma estabilidade. Então, nós estamos num período estável de intenção de compra, mas flutuando para um pico aqui de 50%. Eu brinco que não precisa entender muito de pesquisa, não precisa entender muito de mercado imobiliário, né, Celso, para entender que 50% dos brasileiros quererem comprar um imóvel é muita coisa, né? Muita coisa no sentido assim, estamos num patamar muito alto. Natural que haja um abismo entre ter essa intenção e realmente efetivar a compra. Isso perpassa por N fatores, fatores pessoais, fatores macroeconômicos, fatores de disponibilidade de crédito, né? Mas o fato é, o cliente está comprador, né? O cliente está num patamar de intenção de compra importante. Só para vocês terem noção, aqui a gente está separando quem desse público que já possui intenção de compra, que já está buscando imóveis presencialmente, e de quem está ainda no processo inicial, ou seja, numa busca ainda online, tá? De quem declara que está comprando, está querendo comprar e já está visitando imóveis, a gente fez essa extrapolação para famílias que ganham mais de 2.500 500 reais a nível Brasil, são 47 milhões de famílias. Extrapolando esse dado, significa dizer que hoje teríamos mais de 2 milhões e 400 mil famílias que estão visitando plantões de venda, tá? Ou visitando imóveis de modo amplo. Então, só para vocês entenderem o dimensionamento do aquecimento disso. A gente tem esse início de ano resultados importantes em várias praças, né? Então, praças que estão com ativações importantes, praças que tiveram recordes de venda. Você pega exemplos, né? Não estou falando nem só do interior. Você pega uma Fortaleza, teve o melhor janeiro da história. Fortaleza, né? Você pega. Tava com o incorporador aqui, estou em Curitiba hoje, né? Onde a gente mora aqui. Tava com o incorporador quinta-feira passada. Esse incorporador, Curitiba, para quem não sabe, é das capitais aqui proporcionalmente mais tem estúdio hoje à venda, então muitos são céticos quanto a esse produto, mas estava com um grande incorporador que lançou o seu primeiro produto compacto, um grande grupo empresarial que atua em várias praças, inclusive em Curitiba, lançou falando, puta, será que perdi o bonde do compacto? Lançou na terça passada, 463 unidades, vendeu todas no dia a um preço médio de 15 mil numa região precificada a 13. Produto bem conceituado, uma excelente empresa, né? Então a gente tem visto casos assim. Não temos visto que 100% dos casos têm sido assim, né? Então nos parece que é um momento de qualificação, realmente um momento onde vocês, empreendedores, têm que se debruçar muito no desenvolvimento do produto, muito na leitura de quem que é o cliente na ponta, muito no entendimento da pertinência, na análise realmente da ambiência daquele produto, né? Mas a gente tem visto esse retrato aqui de intenção de compra se concretizando na ponta. O que que ocorre, né? O desafio hoje do incorporador está na necessidade na possibilidade no jeito que aquele produto tem de antecipar essa necessidade de compra, onde esse cara venha para cá, onde esse cara venha para cá, onde esse cara venha para cá. Hoje, via de regra, 35% de quem quer comprar imóvel declara que quer comprar em 12 meses, que seria a demanda mais firme, a demanda que denota velocidade de vendas. A demanda de 2 anos denota qual é o tamanho potencial do mercado. A de 12 meses denota a velocidade de venda. Se eu fizer 35 sobre 50, significa dizer que 17,5% dos brasileiros querem comprar imóvel nos próximos 12 meses, o que é um patamar importante. A gente tem um ano não óbvio, a gente tem um ano de eleição, a gente tem um ano disso, daquilo, daquilo,
mas no final do dia, 17,5% dos brasileiros declaram que quero comprar um imóvel ao longo desse ano. Vejam, né, que a gente tem, e aí isso retrata um pouco do que a gente tem visto na ponta, a classe média, né, Celso, um pouco desabastecida de produtos e com uma dificuldade e com affordability aqui machucado, né? Que é um público, sobretudo nos maiores mercados, esse público de 10 a 12, de 10 a 20. Claro que a gente tem o faixa 4 aí que morde um pedacinho desse ponto aqui e tende a blindar um pouco a sua capacidade de compra, mas via de regra, é, o público que hoje está mais desassistido no que se refere ao que ele pleiteia comprar e o que a gente, como mercado, consegue produzir para ele, seja por custos construtivos, por custos de terreno, por precificações aí do financiamento. É o famoso produto que a gente fala aqui do quem quer não pode, quem pode não quer, né? Então, claro, a pauta do Minha Casa Minha Vida, a pauta do HIS, ela permeia todos os municípios brasileiros, deve permear, né? E é uma grande bandeira. Várias cidades passarão aí por estão passando grandes cidades estão passando por revisão de plano. Porto Alegre é uma delas. Saiu uma notícia importante ontem sobre a revisão do plano. Curitiba, da qual eu estou aqui, também deve votar o seu plano diretor aí. A prefeitura deve mandar o plano diretor para a Câmara no primeiro semestre. E todo mundo levantando a bandeira do HIS. E essa pauta que às vezes, por vezes, nas grandes cidades acaba ficando desassistida, né? Nós teremos aqui em Curitiba, agora final de março, a Smart City Expo, né? Que é um grande evento, depois de Barcelona, o maior evento sobre Smart Cities. E dentro da Smart City nós vamos fazer uma charrete, né? Um sprint, né? Um projeto onde estarão envolvidos uma centena de pessoas de diferentes atuações, economistas, planejadores urbanos, poder público, empresariado, associações de classe, para debater, viu, Celso, a média renda. Então a ideia é que a gente saia com lógicas e políticas definidas também para assistir essa média renda, porque o HIS aqui já está na pauta, o plano diretor deve prever mudanças importantes para isso, mas a média renda precisa ser revista, né? E aí a própria intenção de compra desse público está mais arrefecida, porque a gente não consegue produzir para esse público, né? E o cliente mesmo já sabe disso. Hoje, a gente tem uma pretensão majoritária a nível Brasil de compra para apartamento. Lembrando que o Brasil hoje é 12, 13% verticalizado, mas já temos aqui 48% que desejam querer comprar o imóvel vertical. E daquele público que quer comprar, a grande motivação ainda consiste na saída do aluguel. Eu vou falar isso um pouco para frente como tendência de consumo, mas o aumento do aluguel já está precificado no Brasil, isso ocorre, já está ocorrendo, né? Mas a grande motivação de compra é justamente a saída do aluguel e, de modo amplo, de modo agregado aqui, é uma motivação que está ligada a uma transição demográfica. É a saída do aluguel, a saída da casa dos pais, é o casamento, é uma migração interna aqui no Brasil, né? Então são mudanças que estão mais blindadas ao noticiário, por assim dizer. Se a gente tem uma preservação da renda dessa pessoa, se a gente tem um processo inflacionário em arrefecimento como a gente tem, se a gente tem uma trajetória de queda na taxa de juros, se a gente tem uma queda na taxa de desocupação, como foi divulgado aí semana passada, uma queda importante em vários estados com 2,2, 2,3, 3%, 3% de desocupação, né? São fatores que minam e que mitigam uma eventual desistência da compra, né? Então, mais da metade das compras do Brasil estão orientadas a isso. E aí temos também, naturalmente, uma compra ancorada em upgrade. O upgrade basicamente está ligado a uma ânsia, por assim dizer, de querer mais espaço, né? De aumentar a minha metragem. E o investimento hoje 11% dos brasileiros querem comprar para investir. Dos 11, 10 querem comprar para quê? Para obter receita recorrente, para ter uma ampliação patrimonial, para ter uma renda passiva ancorada nesse imóvel e não, abre aspas, por aquele termo pejorativo, vamos falar assim,
da especulação, de eu querer flipar o imóvel. Isso é 1% dos 10, né? Então, 1% das compras brasileiras são pessoas hoje que querem comprar para revender, tá? Vamos lá para os nossos dados? Lembrando, nós temos aqui 41 municípios, como o Fred já adiantou, a partir do nossa próxima apresentação, ampliaremos mais um município da Baixada Santista, no agregado da Baixada Santista, que é Bertioga, que tem um volume importante aí, qualificado, sobretudo de alto padrão, é, na sua concepção. Lembrando, quando a gente falará aqui na sequência de Baixada, quando a gente falará de Campinas, a gente não está necessariamente falando do município de Campinas, estamos falando da regional Campinas, estamos falando da RM de São Paulo, estamos falando do grande ABC, ou seja, todos os dados que eu mostrarei aqui na sequência tratarão aqui do agregado desses municípios, tá? Como o Fred falou, esses municípios representam a nível do estado algo como 35 ou 36% no que se refere a domicílios, população, PIB do estado como um todo, né? Bom, de modo amplo, como que fechamos o ano, né? E aí o Celso vai mostrar os dados nacionais também, que foram divulgados na semana passada, salvo engano, né? Na segunda passada. E a gente pode fazer contrapontos aqui. Nós ampliamos o mercado do interior e da Baixada e da RM, ampliou o seu volume vendido, se comparado a 2024, em 17%. Nós tivemos um ano de crescimento nessas regionais todas atendidas pela vice-presidência aqui do interior. 17%. Vendemos 73 mil unidades. Foi o melhor ano da série histórica aqui. Para uma queda de lançamento, uma queda de 10%. A boca abriu aqui, vamos dizer assim. Significa dizer, portanto, que nós tivemos um ano onde consumimos substancialmente o nosso estoque. Tivemos uma queda de modo amplo, agregado em lançamento de 10%, tivemos uma ampliação nas vendas em unidades de 17%. Isso significa dizer que nós vendemos algo como 37 bilhões de reais ao longo de 2025 e lançamos 31,8 bi, né? Então, em VGV vendido, a ampliação se deu em 22%, mais do que na métrica de unidade. E a queda em lançamento 6%. Então a gente também tem que acompanhar que houve um ajuste, um equilíbrio de oferta, basicamente, uma redução no estoque, né, por um aumento de vendas atrelado a uma queda de lançamento. Mas é claro que queda de lançamento no médio prazo tende também a afetar a venda, né? A gente não tem produto quente, né, pãozinho quente na vitrine, e isso no médio prazo pode, no futuro, afetar a venda. Falando um pouco de lançamento, toda a parte vermelha aqui é o que está dentro do Minha Casa Minha Vida, dentro do que nós chamamos do padrão econômico, né? Já vou responder aqui, viu, Fred? Eu vi que entrou uma pergunta, pitou na tela aqui da Juliana, se esses dados são de todas as cidades das regiões. Perfeito, esses dados são de todas as cidades. Esses dados referem-se aos 41 municípios mapeados até então, a partir da próxima apresentação, 42, ok? Depois a gente vai ter dados desagregados por regiões aqui, viu, Juliana? É, Tivemos aí, portanto, então 61 unidades lançadas ao longo de 2025, das quais aí temos uma penetração média, né? E chama atenção aqui, viu, Celso, um arrefecimento no volume do econômico, né? Lembrando aqui que são incorporações aqui, né? Então a gente chegou a ter no início do ano 65% ao longo do primeiro trimestre, fechamos o ano em 45% do que foi lançado dentro do segmento econômico, portanto, dentro do Minha Casa Minha Vida, tá? Então, houve um equilíbrio, por assim dizer, em linha também com o que nós vemos no indicador nacional, né? Que flutua entre 45% e 50% do que a gente vê a nível Brasil
hoje de incorporação vertical sendo destinada ao produto econômico, tá? Nós temos todas as regiões, lembrando novamente, aqui são a região de Campinas, é a região de Franca, a região de Rio Preto, né? Como se deu o aumento de unidades, o aumento ou não de unidades lançadas, tá? Tivemos quedas importantes em algumas regionais, destaque aqui, por exemplo, para RM de São Paulo, né, que tem um volume expressivo e teve uma queda importante se comparado 24 a 25. Por outro lado, tivemos regiões que lançaram substancialmente mais, como é o caso de própria Rio Preto, que vejam, fecha o ano aqui com um recorde importante, né? Mais de 9 mil unidades lançadas no período. O Vale aí, Fred, um aumento de 87% se comparado a 24. Foram mais de 5.300 unidades lançadas. Então, ainda que a gente tenha tido uma queda no agregado em 10%, tivemos várias cidades que tiveram uma ativação importante. A principal região no que se refere a nível populacional, né? A região de Campinas, uma queda de 21%. Lançamos 11.500 unidades na Regional Campinas, que consiste ali todos aqueles municípios que eu mostrei anteriormente. Isso também se deu em Ribeirão. Então vejam que as principais regiões, como é o caso da RM, como é o caso de Ribeirão, como é o caso de Campinas, como regional, tiveram um processo de queda de lançamento, né? Por outro lado, tivemos regiões com uma ativação importante, como é o caso do Vale, como é o caso da região de Rio Preto, tá? Sorocaba, idem também, né? Aumentou em 33% aqui o volume. Quando nós falamos aí do último trimestre em específico, que eu estou falando só do quarto trimestre, né? Tivemos um volume lançado de 16 mil unidades, das quais 7 mil estão dentro do Minha Casa Minha Vida. É um destaque importante para Rio Preto e região, contribuindo com 26% do que foi lançado de Minha Casa Minha Vida no interior ao longo do último trimestre, concentrado na regional Rio Preto, outros 15% em Campinas. Por outro lado, a gente teve uma contribuição importante de Ribeirão no MAP, né? Vamos chamar assim, no médio e alto padrão, nos demais padrões aqui. Aqui agora a gente está olhando a participação, fecha 100% na linha e não 100% na coluna. Aqui eu estava fechando 100% na coluna, né? Então, quando fecho 100% na linha, portanto, as cidades que mais têm, as regiões, perdão, que mais têm uma participação de, de Minha Casa Minha Vida, tivemos aqui, por exemplo, RM de São Paulo, 85% do que se lançou no último trimestre foi Minha Casa Minha Vida. Bauru, 92%, Piracicaba, 100%, tá? E as maiores relações de médio alto consistem aqui Grande ABC, Jundiaí só lançou médio alto, Franca só lançou médio alto, né? Vale lançou majoritariamente médio alto, tá? Vejam que o VGV lançado teve uma queda de 6%, não, me desculpe, no agregado do ano. É, Portanto, significa dizer que a gente elevou o nosso ticket médio no interior de modo amplo. Se a gente tem aqui uma queda de 10%, 10% em unidade, a gente teve uma queda de 6 em VGL, em valor geral lançado. Significa dizer que houve uma elevação, portanto, do ticket médio de modo amplo, tá? Vejam que essa queda de 6%, 5,9% para ser exato, é um processo distinto do que a gente teve de 23 a 24, né? Que a gente teve uma elevação de 17%. Tivemos aqui patamares importantes de crescimento de VGL, sobretudo naquelas cidades que eu mostrei, naquelas regiões, perdão, que eu mostrei que teve uma ativação importante também de unidades, né?
Então, Rio Preto, por exemplo, quase dobrou aí o seu VGL, lançou 3,3 bi a regional. O Vale aumentou em 77, Jundiaí em 90, né? Então houve aí, saiu de 950 para 1,8, né? Por outro lado, algumas regiões com uma queda. Hoje nós temos a região de Ribeirão com um share, por assim dizer, no VGL protagonista aqui, né, no interior como um todo. 22% do que se lançou ao longo de 25 em dinheiro esteve concentrado na região de Ribeirão, ou seja, 7 bilhões de reais, seguido da região de Campinas, que contribuiu para quase 20% de participação, tá? E aí, o terceiro local aqui está o Grande ABC, com 11%, seguido de Rio Preto, com 10,5%. Aqui é como se comportou por padrão, só no quarto tri, vamos ver na linha, ou seja, 20% em VGL do Minha Casa Minha Vida, 80% fora do Minha Casa Minha Vida, natural, né? Se em unidade isso prevalece e se equilibra, em VGL tendenciona mais a, ao médio alto. Tivemos, importante que se diga, ao longo do ano, um crescimento trimestre a trimestre em venda. Tá? Então, 25 foi melhorando, por assim dizer, já estava num patamar importante, mas vejam que nós tivemos o 25 num outro platô, se comparado a 24 aqui, ó. Nós tínhamos tido o primeiro trimestre de 24 num volume pior, né? Mas um platô aqui próximo a 16,5, 17 mil unidades, e tivemos, portanto, nessa série histórica aqui, desde 22 que está nesse quadro, o melhor trimestre em venda em unidade foi esse último trimestre de 2025. E isso não se deu especificamente ao Minha Casa Minha Vida, que também teve o seu melhor, basicamente a exceção aqui do primeiro tri, mas um excelente trimestre, mas se deu justamente pelo médio alto, né? Tivemos ao longo do último trimestre do ano passado o melhor trimestre em vendas de unidades acima do teto do Minha Casa Minha Vida, no interior como um todo, tá? Então, quase atingimos o patamar de 20 mil unidades vendidas no único trimestre. Lembrando que, no agregado, eu acho que a grande boa notícia é essa ativação realmente de venda. Tivemos um aumento de 17% no volume vendido, comparando ano a ano. Tá? Então, 2025 foi um ano muito melhor para o interior, para a RM, para o ABC, para o litoral, de modo amplo, do que 24. E tivemos no último trimestre nosso o melhor trimestre da história aqui em venda, tá? Tanto no Minha Casa Minha Vida, quanto sobretudo no médio alto, tá? Então, a relação entre Minha Casa Minha Vida e médio alto se equilibra, tal como nos lançamentos. E essas 73 mil unidades vendidas ao longo do ano, no agregado do ano, estão dispersas aí em 20% na região de Ribeirão, 18% em Campinas, 13% em Rio Preto e 8% no ABC. Então, desculpe, um destaque importante para Rio Preto, que pesou 10% do que lançou, mas pesa aqui 13% do que vendeu, e Ribeirão e Campinas em patamares similares, tanto de lançamento quanto em venda. Pesou 20 em lançamento, pesa 20 aqui em venda. Campinas pesou 18 lá em lançamento, pesa 18 aqui em venda. Ok? Rio Preto aí com 9.500 unidades vendidas ao longo de 2025. Fenômeno. Deixo ir na linha. O Minha Casa Minha Vida, como eu falei para vocês, contribuiu em 45% das vendas. Temos regiões que tiveram uma dependência, por assim dizer, muito maior ao Minha Casa Minha Vida, como é o caso da própria região de Rio Preto, mas sobretudo aqui o caso de Piracicaba, tá? E por outro lado, temos regiões aqui que basicamente viveram do médio alto, como é o caso de Jundiaí, como é o caso de Prudente, como em menor escala, né, nominalmente falando, como é o caso de Ribeirão,
né? Então, das 3.426 unidades vendidas, 2.000 praticamente estavam para além do Minha Casa Minha Vida lá em Ribeirão, né? Ô, É, Guilherme, oi, só Fred. uma observação, Jundiaí, né? Porque lá, Jundiaí tem sérias restrições para a produção do Minha Casa Minha Vida, né? Lá a legislação ela é proibitiva, então acho que isso acaba inibindo, logicamente, o lançamento desse, desse imóvel mais econômico e seguramente o que resta ao mercado é o classe média, média alta, não é isso? Isso mesmo, né? Eu, Então, só para colaborar, né? Ontem teve aqui o subsecretário de Habitação, que vocês conhecem, o Policy, né? Que legal. também coordena lá a área do Arquifuturo do INSPER, né? Sim. Ele diz que Jundiaí já está mexendo na legislação, né? O Fred lembra sempre por causa da nossa briga lá, a minha briga lá com o cara da prefeitura, né? Foi, Mas foi, Lógico. foi realmente um debate acalorado do Celso com o parece que estão secretário. acertando a situação em Jundiaí, tá? Celso, eu acho que Muito pode, bom. a partir desse debate que você teve com ele, que foi realmente acalorado, e você conseguiu expor a posição do setor e a necessidade da produção nesse segmento, eu acho que a partir daí disparou o gatilho para que eles começassem a refletir e verificar a real necessidade de voltarem para isso, evitando, por consequência, as favelas e as construções irregulares. Parece que sim. Muito bom. Muito bom. É, bom, em VGV vendido, também houve uma ativação superior se comparado ao ao volume de unidades vendidas. Então, a gente aumentou em 17 unidades, aumentamos em 22 no VGV, no valor geral de vendas, o que significa dizer que também a gente teve uma ativação importante no médio alto. Tivemos mais de 10 bilhões de reais no único trimestre vendido, um aumento importante se a gente comparar o terceiro TRI de 25 com o quarto TRI de 25, quase 20% de aumento, saímos de 9 para 10,8. Recorde aqui também o melhor trimestre da série histórica, tá? E o ano, no agregado do ano, um aumento importante. Veja que em 23 a gente tinha vendido 28 bi, em 2024 tínhamos vendido pouco mais de 30 bilhões, atingimos mais de 37 bilhões, 22% de aumento, muito bom isso. Isso se deve uma parcela importante de culpa aqui, por assim dizer, no médio alto, uma vez que é, há uma estabilidade em VGV trimestral no Minha Casa Minha Vida. Patamares de 2,5 bi, mais ou menos, por trimestre. Mas no médio alto a gente saiu num patamar de 5,7 para 8,3 no último tri, tá? O E aí Guilherme, a gente tem. Oi, eu, Fred. eu sempre prefiro não interromper para você não perder Imagina. sua linha de raciocínio, mas uma reflexão aqui. Essa escalada, essa régua subiu do médio alto padrão de 5,7 bi para 8,4 bi. Na realidade, a leitura qual é? Vendeu-se mais unidades ou os preços que escalaram de uma forma mais, É, mais acelerada do que o número de unidades comercializadas? Celso já me ajudou ali. Paz e amor aqui, ó. Ambos. Ambos, né? A gente vendeu mais e vendeu mais caro, por assim dizer. Então, é, mais caro no processo de, ou seja, a gente teve uma valorização real de preço. A gente tem os dados de preço na sequência aqui, várias cidades do interior conseguindo precificar o médio alto acima de 10 mil, né? Rompendo a barreira dos 10 mil, rompendo a barreira dos 12. Vemos produtos compactos rompendo barreiras, às vezes de 13, 14 mil reais o metro quadrado, né? É, em regiões mais valorizadas, por exemplo, Campinas, no luxo, no super luxo, rompendo patamares de 15. Então, acho que isso é o processo paralelo disso, tá, Fred? A gente vendeu mais, isso está escrito aqui, né? Então, em unidade, a gente vende mais, tivemos o melhor volume de unidades vendidas em médio alto, e também um aumento proporcionalmente maior de VGV. Então significa dizer que a gente vendeu mais e vendeu com preço melhor.
ok? Valorização real, né? Descontada a inflação, aí tivemos valorização real. Isso ocorre em patamares importantes lá. Campinas, né? A região de Campinas vendeu 6,4 bi em 25 contra 5,5. Veja que a gente vinha num flat aqui, ó, sobretudo de 23 para 24, e aí em 25 a gente teve um descolamento importante. Ribeirão realmente teve um case, é um case importante aí, né, no volume vendido. Foi a região que mais se vendeu em dinheiro, aqui falando, contribuiu com 22,5% do que se vendeu em todo o estado, né? Aumento importante também na região de Rio Preto, que vinham de 2 anos num platô de 2 bi, alçamos aqui 3,5, e aqui uma contribuição importante tanto no econômico, mas também teve uma contribuição importante em produtos compactos, né? Tivemos lançamentos importantes de compactos bem escoados, né? O próprio Vale também aumentando aqui. Sorocaba, né? Sorocaba sai de 1,2 para 1,5, crescimento de 21%. Então, realmente, se a gente pegar Bauru, né? Eu vi que o Bruno aí colocou dos verticais, sim, Bruno, verticais, na verdade, incorporações aqui, tá, Bruno? Então, aqui a gente está falando de incorporações. Mas se a gente pegar as grandes concentrações populacionais, demográficas do estado, as regiões mais densas, populacionalmente falando, né, as maiores cidades, tivemos crescimentos importantes, né? Ribeirão, Campinas, Vale do Paraíba, né, com São José contribuindo bem, Bauru crescendo, Piracicaba crescendo, né? Então tivemos aí uma redução, basicamente, em valor em regiões de menor concentração populacional, como é o caso de Prudente, como é o caso de Franca, né? A Baixada teve uma redução, uma estabilidade, basicamente, 3%, denota uma estabilidade, tinha vendido 3,8, vendeu 3,7, né? Deixa eu colocar na linha aqui. E aí, o Minha Casa Minha Vida, naturalmente, em VGV, pesa 22%, o médio alto pesa 77%, ok? E aí fica claro, eu gosto desse gráfico, porque é um gráfico acumulado em 12 meses, né? Então significa dizer que a gente sempre anualiza o dado aqui, e aí a gente consegue ver tendências, né? Primeiro, uma tendência expressiva do aumento do nosso mercado, tá? E uma reversão importante ao longo do último trimestre, uma ativação importante e um descolamento aqui importante entre lançamento e venda, né? Então, lançamos menos ao longo do último trimestre, mas conseguimos crescer em venda. Mesmo lançando menos, aumentamos de forma importante aqui o volume vendido. Em termos de VGV, no agregado, eu já me encaminhando para o final aqui para passar o bastão para o Celso também, a gente não descolar tanto o nosso tempo previsto. Aumentamos aí, abrimos bem a boca aqui no gráfico entre VGV vendido e VGV lançado, tá? 37 bilhões, tá? E aqui é só o desagregado para o Minha Casa Minha Vida. Temos, portanto, ao final do dia, um escoamento de 10 meses, né? Então, se ninguém lança nada, haja vista a velocidade velocidade de vendas que nós tivemos no último trimestre, nós teremos o escoamento da nossa oferta em 10 meses, né? Então, comparando o quarto tri, apenas quarto trimestre de 24 com o quarto tri de 25, tivemos um aumento de 20% nas vendas. No ano foram 17 em unidade, quarto tri contra quarto tri 20, ok? Aí só colocando aqui os agregados ano a ano para vocês, comparando 23 com 24, 24 com 25 em lançamento e vendas, tá? E aqui nessa última parte comparando os quartos trimestres apenas. Então, 24 com 25, menos 6,8 em lançamento, mais 17 em venda, que é o processo oposto do que a gente viu de 23 para 24, onde a gente lançou mais e tinha tido um recuo aqui em venda, uma estabilidade, né? 1% é estabilidade.
Fiz uns rankings aqui, gente, para a gente colocar os top 5, tá? Ranking em termos de volume lançado, né? Então, olha o Vale aí, Fred, comparando 24 com 25, proporcionalmente falando, foi a região que mais aumentou o seu volume lançado, né? E Araçatuba, proporcionalmente, é o que mais aumentou o seu volume vendido, saiu num patamar de 400 para 1.000 unidades. Seguido de Rio Preto, olha que interessante. Rio Preto se comportou bem, né? Porque a gente aumentou o volume lançado de 5.500 para 9.400, arredondando, e o volume vendido em igual proporção, né? Então, a gente aumenta lançamento, aumenta a venda, né? Mesmo os 2 anos aqui. Então, significa um patamar importante. Sorocaba, idem, né? Por exemplo, lançou 3.600 unidades, a região ao longo de 25 vendeu 4.300. Então, esses são os top 5 aí da região, tá? E aqui é um ranking de penetração no Minha Casa Minha Vida. Coloquei também 5 regiões aqui, tanto em lançamento quanto em venda, que mais ficaram, positivamente falando, reféns do Minha Casa Minha Vida, né? Então a gente tem Piracicaba com a principal relação, né? Então, por exemplo, do que a gente lançou no ano, 1.430 unidades no Minha Casa Minha Vida, de um total de 1.654 unidades lançadas, né? E em venda idem, né? Então aqui basicamente Piracicaba, Bauru, Rio Preto, Vale, Sorocaba. Regiões. E em venda Piracicaba, Bauru, Rio Preto, Marília, né? 56% do que se vendeu em Marília era Minha Casa Minha Vida e 55% em Campinas, ok? Deixa eu passar esse comparativo. A gente fez também de uma tabela nova aqui, de um grande resumo de ticket, área privativa e preço do metro quadrado. Hoje nós temos um preço médio de R$ 595.000 para R$ 9.200 o metro quadrado. Estamos entregando isso em 64 metros quadrados, um tamanho médio. E aqui a gente coloca se essa cidade está acima ou abaixo, essa cidade, perdão, ato falha aqui. Essa região está acima ou não é, do preço do metro quadrado, tá? Então, por exemplo, Piracicaba tem um preço 20% abaixo da média da região do estado como um todo, Bauru 21%, nós temos a Baixada 21% acima, né? E fizemos aqui uma evolução de preço, gente. Então, comparando como a gente tinha fechado 23, 24 e 25 no que se refere a preço de metro quadrado. Acima Tá? ou abaixo da média tem a ver com onde tem mais Minha Casa Minha Vida e menos Minha Casa Minha Vida, não é isso? Perfeito, Celso. Perfeito, é isso mesmo. Piracicaba a gente acabou de ver que proporcionalmente é onde tem mais Minha Casa Minha Vida, né? Bauru segundo, enfim. Ok? Então aqui a gente também consegue ver a evolução, como se comportou a evolução do preço, né? Ribeirão, por exemplo, sai de 7.900 para 8.200. Piracicaba sai de 6,5 para 7.400 e assim sucessivamente. Já temos aqui, como eu disse, regiões que romperam a barreira dos 10, regiões que possuem menos Minha Casa Minha Vida, como é o caso de Jundiaí, por exemplo, que rompe a barreira dos 10.000. Baixada, que também tem naturalmente um mercado importante de segunda moradia, rompendo e com maior preço médio hoje entre as regiões. Ok? Para finalizar, gente, deixa eu passar aqui o que a gente tem visto qualitativamente de grandes tendências de mercado, né? Primeiro, a diminuição do tamanho das famílias, ela tem impactado substancialmente a concepção de produtos imobiliários, o aumento na proporção de domicílios locados. Isso, portanto, reflete no que a gente chama aqui o cliente hoje em grandes mercados, São Paulo, sobretudo, começa a ter uma reversão de preferência pelo acesso ao produto ao invés da posse, né? Então, eu prefiro estar naquela região, naquele bairro, naquela metragem. Se para estar lá eu precisar alocar, né? E a sustentabilidade como geradora de valor para o alto padrão. A gente começa a ver as pessoas pagando mais para estar em produtos bem resolvidos no aspecto sustentável, em geração de energia, em reuso de água, em certificações, e aspectos mais qualitativos para o alto padrão, onde a gente vê aqui a busca pelo paisagismo como algo importante por aspectos biofílicos e um luxo
daquele conceito do quiet luxury e não do luxo mais ostentativo, né? Então a gente vê o quiet luxury, o luxo mais. A gente colocou várias questões que ajudam a justificar isso, depois vocês vão receber essa apresentação, naturalmente. Mas o que eu estou falando de quiet luxury é isso: materiais mais naturais, recicláveis, sistemas passivos de resfriamento, painéis solares, reaproveitamento de águas e menos o luxo exuberante, o luxo ostentativo. Então, acho que vale a pena a gente, quem atua no alto padrão, ficar com essa pulga atrás da orelha na concepção dos seus projetos, tá? Trouxemos aqui alguns itens só para ser mais provocativo no que a gente tem visto de leitura do comportamento do consumo desses clientes, ok? Seria isso, gente. Obrigado aí pelo tempo de vocês. A gente segue à disposição aqui. Ô, Guilherme, parabéns. Olha, muito animadora a apresentação, em especial nós verificarmos que hoje nós temos aí 50% da população com intenção de compras. Mesmo que você falou que isso, logicamente, isso não vai redundar em venda efetiva, mas é uma expectativa. E observamos também a questão das vendas aceleradas, estoque baixo, recuperação de preço, né? E outro dado importante também que eu observei foi a classe média sendo protagonista do número de unidades, né? Porque, ô, Guilherme, eu me recordo das pesquisas lá atrás, 2018, 2016, nós tínhamos ali o Minha Casa Minha Vida em várias regiões do interior de São Paulo, respondendo por 75% daquele mercado, né? Então, realmente é muito animador essa apresentação e mostra o quanto o nosso mercado ele é resiliente, né? Nós passamos aí a pandemia achando que ia ter um colapso generalizado, o mercado vem num crescendo que nos surpreende a todo dia. Se nós tivermos depois, ao final do tempo, nós podemos debater essas tendências e essas expectativas. Eu quero passar agora para o Celso Petrucci, que é o nosso economista-chefe do Secov. O Guilherme, como ele apresentou o mercado do interior paulista, o Celso, além da aula de economia que ele vai nos dar, vai também apresentar os dados da cidade de São Paulo e também um painel nacional, que ele tanto tempo coordenou o trabalho da CEBIC. O Celso é economista formado pela Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, ingressou na área de crédito imobiliário em 1976, na diretoria de programas habitacionais da nossa Caixa, nosso banco. Iniciou as atividades sindicais do Secov em 1983. É diretor de economia do Secov São Paulo e atua há mais de 20 anos na Comissão da Indústria Imobiliária da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, tendo presidido a mesma pelo período de junho de 2017 a junho de 2023. Foi representante técnico, conselheiro suplente e titular do Conselho Curador do Fundo de Garantia, com mandato de 2001 a 2011. Celso, obrigado mais uma vez pelo prestígio da sua presença nesse nosso painel e agradecer por estar nos emprestando mais uma vez o seu tempo, o seu conhecimento e a sua competência para todos nós. Celso, uma boa apresentação. Obrigado, Celso. Perfeito. Muito bom. Muito obrigado aí, Fred. Obrigado, Guilherme. Os números que o Guilherme apresentou são simplesmente magníficos, né? Se nós pensarmos que nós estamos falando de um ano onde quase o ano inteiro, Guilherme, nós tivemos uma taxa Selic de 15%. Quer dizer, quando nós começamos o ano de 24, existia a expectativa da Selic cair, né? Em junho de 20, desculpa, quando começamos o ano de 25, existia a expectativa da Selic cair. Em junho de 25, a Selic chegou a 15% e se mantém a 15% até hoje, né? Então, nós temos aí já praticamente 9 ou 10 meses de taxa Selic a 15%. E o mercado do interior se mostrou resiliente e ele não é diferente do que acontece no mercado nacional e do que acontece no mercado da cidade de São Paulo.
Agora, Fred, esse setor aqui não é para amador, não, tá? Você não pode dormir na sexta-feira, que deve ter sido aí dia 26, 27 de fevereiro, e de repente acordar no dia 28 com uma guerra, né? É um negócio é um negócio de maluco, né? Nós já estamos com o Banco Central questionando, né? Ou algumas pessoas, alguns economistas questionando se o juro vai começar a cair agora em março, tá? Por conta da guerra, por conta do aumento do petróleo, por conta de algumas coisas que já estão acontecendo. O IPCA 15 veio muito alto, veio 0,8%, né? Então, não é para amador. Então, vamos lá ver o que está acontecendo aí, né? A economia nossa, em 25, crescendo 2,3%, né? O PIB da construção civil crescendo menos do que 24, crescendo 1,3%, né? O IPCA, finalmente, ele vai para a banda que o Banco Central considera a margem de segurança, né? 3% com 1,5% para cima e 1,5% para baixo. Então, ele tá dentro do range, da faixa que o Banco Central quer. E o INCC já bateu 5,92 e mesmo com as questões que nós temos de aumento da mão de obra, né, parece que o INCC vai ficar mais comedido agora durante o ano de 2026. Né? A projeção da última sexta-feira do Boletim Focus era, ao final do ano, estarmos com uma Selic de 12,25. 12,25, né, para 15, nós estamos falando aí da taxa Selic cair, né, 2,75 pontos. Né? Parece que não é nada, mas dá em torno de 25% da taxa. Se ela, não, dá um pouco menos de 20% da taxa, dá entre 15% e 20% da taxa. Né? Agora, com tudo que está acontecendo essa semana, a Bolsa hoje já está caindo mais de 3 pontos, né? O dólar está subindo mais de 1,5%. Com tudo isso que está acontecendo, pode ser que o Boletim Focus da semana que vem mude, inclusive, esta projeção de Selic para o final do ano. Né? A taxa de juros de longo prazo, a taxa de 10 anos, que já andou aqui por volta de 15%, né? Ela chegou aqui em julho em 13%, né? Aqui já estava baixando de 13 em novembro e agora ela deu uma subidinha para 13,5. Tenho a impressão que ela vai ter uma outra subida por conta desse conflito aí dos Estados Unidos e Israel com o Irã, né? Já fecharam lá a passagem, já tem 120 navios lá na fila, né? Fecharam o Estreito de Hormuz lá, né? Acho que é esse o nome, né? E não é uma boa notícia. O nosso setor continua gerando emprego, né? Menos do que em outros anos, né? Mas lembrando que quando a gente gera emprego em algumas fases da obra, né? Nós temos, ora nós estamos empregando as pessoas na fundação, ora nós estamos empregando as pessoas na estrutura, ora nós estamos empregando as pessoas em elétrica, em hidráulica, em acabamento. Ou seja, a construção civil tem colaborado bastante com o país, mas aqueles empregos que nós perdemos aqui, nesta época, né? Principalmente aqui no final, no segundo governo Dilma, né? Por conta do déficit fiscal, né? Eu chamo a atenção para isso, Fred. O déficit fiscal lá de 13, 14 e 15 nos levou a perder aqui 770 mil empregos em 2 meses. Tá? Nós estamos com déficit fiscal agora, já anunciado para 2026, 2027, né?
e gera muita dúvida para nós como é que vai vamos dizer, como é que vai se manter os empregos no nível que nós temos hoje, né? A taxa de desocupação está no menor patamar da série histórica, ou seja, o Guilherme já comentou, nós temos cidades aí como Florianópolis, como Porto Alegre, que esse índice de 5,1 aí, 5,10, ele está perto de 2%, ou seja, são cidades aonde já dá para a gente fazer uma leitura de pleno emprego, né? E essa é a situação da economia. Continuamos torcendo para que o Banco Central, em função de ter contido a inflação já estar dentro da meta do Banco Central, né? Que o Banco Central confirme a expectativa que ele mesmo criou na última reunião, de que a partir de março a taxa Selic vai cair, né? Mas mesmo com a taxa Selic alta, vocês vejam o que aconteceu aqui no mercado de São Paulo, né? No mercado de São Paulo, nós lançamos esse ano empreendimentos verticais, apartamentos verticais, residenciais. Aqui não tem hospedagem, não tem NR, não tem, é só apartamentos residenciais verticais. Lançamos quase 140 mil unidades, das quais 85 mil está aqui na faixa azul escura do Minha Casa Minha Vida, né? Foram 81 bilhões, né? Em lançamentos aqui na cidade de São Paulo, 58 bilhões em outros mercados e 23 bilhões no Minha Casa Minha Vida, e vendemos praticamente 113 mil unidades, né? Dessas 113, 64% do Minha Casa Minha Vida e 36% de outros mercados, né? Você veja, Fred, que o mercado no ano de 2021 era um mercado de 60 mil unidades vendidas, né? 66.100 unidades vendidas. E hoje é um mercado de 113 mil unidades vendidas, quase 100% maior. Cresceu tanto em outros mercados, mas cresceu significativamente no programa Minha Casa Minha Vida, que já atingiu aqui 33% do valor global de vendas, né? Vendíamos lá em 21, só para usar a mesma base, 9 bilhões de unidades do Minha Casa Minha Vida. Hoje vendemos 20 bilhões, hoje não. Durante o ano de 25, vendemos 20 bilhões do programa Minha Casa Minha Vida, né? Aqui a gente procura separar, né, os lançamentos por faixa de preço, e a primeira percepção que a gente tem é que realmente a classe média, viu, Guilherme? Essa de 700 mil até 2 milhões e 100, elas está muito difícil empreender em São Paulo, né? É muito mais fácil você fazer um apartamento de 350 a 700 mil, fazer acima de 5 milhões, do que fazer nessa faixa de 700 a 2 milhões e 100, tá? Só contribuindo, né? A gente tem mais lançamento de 2 a 5 do que de 1,4 a 2, né? Pela pirâmide social não faz sentido, né? É isso. E aí o que que acontece? Nas vendas, a gente percebe também que aqui não levem em conta esses 42% aqui, porque isso é por falta de estúdios a 10, 15, 20 mil reais no metro quadrado, que deu esta queda aqui de venda, né? Mas olha aqui, ó, apartamentos de 700 a 1.400.000, queda de 30% nas vendas. Apartamento de 1.400.000 a 2.100.000, 22%. Apartamentos acima de 2.100.000 até 5, cresceu pouquinho, né? Vamos dizer, estável. Apartamentos acima de 5, Fred, cresceu 89% a venda, tá? Indo ao encontro da apresentação que o Guilherme acabou de fazer.
E o Guilherme fez um comentário também, né? Os compactos, né, como foi em Curitiba, que é um mercado que tem uma oferta final de apartamentos compactos muito grande, teve um lançamento de apartamento compacto, vendeu 100%. E aqui continua o compacto vendendo muito, tá? Aqui são as velocidades de venda, né? Mais uma vez fixando que apartamentos entre 66 e 85 e apartamentos entre 86 e 130 metros são as faixas que estão sofrendo mais, né? Agora, como nós tivemos uma oferta de 140 mil unidades, praticamente, e tivemos a venda de 113 mil, é lógico que a oferta final, a velocidade de vendas, o VSO, ela caiu em todas as leituras. E aí a gente procura explicar um pouco para as pessoas que são leigas, que não entendem por quê, mas olha aqui, Fred, o Minha Casa Minha Vida, de todos os lançamentos que teve, no último trimestre teve 30 mil unidades lançadas, né? E os outros mercados, 18 mil unidades lançadas. Então, seria muito exigir que essas 50 mil unidades aqui, 49 mil para ser exato, tivesse uma venda igual aos outros trimestres normais, né? Ou seja, são lançamentos feitos em outubro, novembro e dezembro, né? E pela fórmula que a gente usa, que está aqui embaixo, se vocês olharem aqui embaixo, né? Ela induz a olhar e falar: puxa, o mercado está caindo, a velocidade de venda está caindo. Não. O mercado é igual aquele carro que está numa estrada que pode andar a 120, a Bandeirantes, como exemplo, né? E, de repente, por um motivo ou por outro, você teve que reduzir a velocidade para 100 por hora, né? Não é que você está andando devagar, é que você está num outro patamar. É a mesma coisa que a nossa oferta final hoje, que atingiu 85 mil unidades. Dessas 85 mil unidades, 38 mil do outros mercados e 46 do Minha Casa Minha Vida. Repito, o último trimestre do Minha Casa Minha Vida foram lançadas 30 mil unidades. Então, normalíssimo subir isso aqui. A par disso, nós estamos com uma, vamos dizer, eu não lembro o número que o Guilherme mostrou, acho que foi 8,9 de escoamento de oferta, né? No próximo a Não, 10, Celso, no geral. não entendi. Próximo a 10 no geral. Se você olhar aqui, que tem 11 meses outros mercados, e Minha Casa Minha Vida, 8 meses, nós estamos com um nível muito parecido, tá? O preço, que Guilherme mostrou também ali, a evolução do preço, né? O interior alcançando quase um preço médio de R$ 9.300, se não me falha a memória, né? O IGMR, que é o índice que a gente gosta, que é o índice da BCIP, Fundação Getúlio Vargas, né? No, na cidade de São Paulo cresceu 15,8%, o que mostra, né, dá às pessoas a percepção que, quando comparado com o IPCA, com o INCC, que está menos de 5, desculpa, um pouquinho mais de 5, que as pessoas estão fazendo bom negócio ao comprar imóveis na planta, né? Aqui eles captam esse índice em 10 cidades diferentes. O mercado imobiliário nacional está bastante parecido com o mercado do interior de São Paulo, né? Crescemos em 2025 em lançamentos 10,6%, lançamos nas 221 cidades que fazem parte do nosso indicador da CEBIC. Lançamos praticamente 300 bilhões de reais. E vendemos, né, 5,4% a mais, com 264 bilhões de VGV. Você tem regiões que estão indo melhor, como a região Sudeste,
E tem regiões que são menos significativas em números absolutos, mas que vão indo muito bem, obrigado, como a região norte, né? Aqui, olha aqui, Guilherme, 9,8 no nacional, tá? O escoamento de oferta, muito próximo do que está o interior de São Paulo. A gente gosta muito desta curva aqui, porque esta curva mostra que o mercado vem crescendo de uma forma consistente desde a pandemia, tá? Né? Ele cresce no azul, que são os lançamentos, ele cresce no laranja, que são as vendas, e ele se mantém mais estável, né, na oferta final, que é os nossos estoques de unidades não vendidas. Então, alcançamos números recordes de 453 mil unidades lançadas, 426 mil unidades vendidas e 347 mil unidades de oferta final não vendida. Isso mostra a resiliência de um mercado, né? Lógico que nós temos aí o fundo de garantia participando com bastante força, né? Mas destas 221 cidades que a gente consolida os números, né? A participação do fundo desculpa, a participação do Minha Casa Minha Vida não passa de 50%. Tá? Então, mostra que os mercados de médio e alto padrão no país, a par da taxa de juros de 15% ao ano, o resultado, Fred, do indicador mostra aquela pesquisa de intenção de compra que o Guilherme fez, que ele apresentou para nós. Né? O Guilherme falou que tem 2 milhões e 400 mil famílias visitando imóveis. Não quer dizer que está indo no plantão. Ou vai no plantão, ou vai na loja, ou vai no site. Né? E dessas, né, 35% pretendem comprar em um ano. Eu fiz uma continha aqui, né? São mais 640 mil famílias que poderão chegar à nossa oferta nesse ano agora, a partir de agora. Né? O financiamento imobiliário, que vocês acompanharam bem o ano passado, né? A nossa luta aqui do Secovi, a luta da Abrainc, da Sebic, para que não houvesse modificação na poupança, né? Ou para que a nova poupança não fosse radicalmente elevar as taxas de financiamento para nunca mais voltar às taxas praticadas, né? Esse processo aconteceu de junho a outubro do ano passado e ele já mostra que está funcionando o novo sistema de financiamento imobiliário. Né? Nós alcançamos aí em 2025, e a BCIP passa a mostrar também as operações com dinheiro de tesouraria, onde se lê tesouraria, se lê principalmente letra de crédito imobiliário, que é ofertada para todos nós aí, a 95%, 90% do CDI, né? A letra de crédito imobiliário atingiu, Fred, 500 bilhões de funding. Tá? Né? Então, ela tem sido fundamental. No ano passado, né, a BCIP nunca havia mostrado isso, mas no ano passado, nós tivemos 31 bilhões de recursos livres aplicados, tivemos 138 bilhões do Fundo de Garantia e 156 do SBPE. Não é pouco, não. Isso totalizou 324 bilhões, né? E, mais do que isso, totalizou um número de, salvo engano, 1.350.000 operações de financiamento. Ou seja, foi o ano com o maior número de operações de financiamento. A aquisição caiu 6% e a produção, que era a nossa preocupação, Fred, que a gente sabe que essa queda aconteceria com recursos da caderneta de poupança, né?
você veja que daqueles 31 bilhões de dinheiro do mercado de capitais, 29 bilhões foram para juntar com estes 38 aqui, né, do SBPE, para poder financiar a produção. Então, o financiamento para a produção saiu de 54 para 67 bilhões. O que está acontecendo? Os bancos estão financiando a produção para gerar financiamentos para aquisição, para que sejam feitos financiamentos para aquisição pela caderneta de poupança, com até R$ 2.250.000 de financiamento e taxa de juros até 12%. Se isso continuar acontecendo, Fred, nós acertamos aí na calibragem do modelo. Tá? A inadimplência continua em patamar histórico para baixo, né? Isso mostra, além da gente ter na alienação fiduciária uma garantia bastante consolidada, mostra a responsabilidade de todos os brasileiros, todos que fazem financiamento. É a última dívida que o brasileiro deixa de pagar, né? A poupança que acabou, vocês vejam que, apesar dela não ter ganho, não ter captação líquida, ela tem uma captação líquida negativa aqui, ó, né? Já de quase 250 bilhões, mas continua lá, Fred, um saldinho de 766 bilhões para fazer esse blend de taxa, tá? Né? Para continuar a ter uma taxa no mercado. Aqui a pizza de disponibilidade de recursos, né? Que de dezembro de 24 a dezembro de 25 cresceu mais de 200 bilhões. É lógico que desses 200 bilhões só teve um crescimento de 60 aqui do Fundo de Garantia, não teve crescimento do SBPE, e o grande crescimento foi 100 bilhões aqui da LCI, que, como eu falei, atingiu mais de 500 bilhões de emissão. Né? E aqui eu acho que é a boa notícia para nós, Fred e Guilherme. Né? A ABCIP, com tudo o que aconteceu, com a taxa de juros que ainda está 15, com o cenário de um ano de eleições, o cenário de um ano de Copa do Mundo, um cenário de um ano que vai haver muita oscilação aí nos ânimos, né? Ela acha que o crédito imobiliário, o financiamento imobiliário, vai subir mais de 50 bilhões, Fred. Tá? Ou seja, sobem os recursos livres, sobe o fundo de garantia, sobe o SBPE para atingir aqui 375 bilhões de reais na variação da expectativa da ABCIP para o ano de 2026. Né? Era isso que eu queria apresentar para vocês. Né? Eu espero que tenha complementado aí a apresentação que o Guilherme fez. Vocês vejam, né? Fazer algumas observações aqui. Guilherme, vocês vão fazer esse evento em Curitiba e uma das coisas que vocês vão buscar é uma solução simples para o financiamento para a classe média, né? Isso mesmo. Fácil, viu, Guilherme? É fácil. Assim, Eu tenho algumas décadas de mercado. A simplicidade é a seguinte: é taxa de juros, né, de até 8, 9% ao ano, né? A classe média está atendida. é Fora isso, isso. né, vai ser muito difícil você imaginar que nós vamos ter recursos da classe média. Aliás, se a gente lá em 27, 28, a gente tiver com a Selic a 10, a 9, por aí, nós vamos ter esse dinheiro mais barato para a classe média, porque todas as operações do mercado vão cair para um dígito. Tá? Perfeito. E, por fim, a resiliência dos mercados, né, Fred?
Não dá, vamos dizer, nós que, né, o Guilherme também é economista, o Fábio e o Marcos, lá, sócios dele, são economistas. Não tem como a gente prever que 2026 vai ser pior do que 2025. Tá? Só se for porque nós temos menos dias úteis, qualquer coisa assim, mas não dá para prever, porque, além de tudo que está acontecendo, nós vamos ter uma taxa de juros menor. Pode ter influência agora da guerra, não reduzir tanto em março quanto se reduziria, era para ser 0,75, vai ser 0,5, né? Pode acontecer isso, mas a tendência de queda dos juros é de queda, né? E, consequentemente, é de queda, é de ter mais dinheiro para financiamento, né? Dinheiro mais barato para financiamento, né? A oferta dos bancos hoje para PJ e para PF já está mais barato. Ah, Celso, está mais barato. Está mais barato 0,10, 0,20. Né? Multiplica 0,10, 0,20 por 200, 300, 400 mil reais em 35 anos, vocês vão ver o montante que dá, entendeu? Né? Ela já está um pouquinho mais barato. E conforme for caindo a Selic, há a expectativa, né, de que ela possa se reduzir. É isso que eu tinha para falar para vocês, né? Agradecer. Eu, junto com o Fred, né? Eu não sei se o Guilherme também, mas eu acho que o Guilherme, a partir de uma certa edição, né, nós fizemos todos esses webinars. Eu tenho o maior orgulho disso, né? O mercado imobiliário do interior de São Paulo mudou muito a partir do momento que nós passamos a pesquisar o mercado imobiliário do interior de São Paulo. O mercado imobiliário do interior de São Paulo, ele amadureceu, né? E se pegarmos o mercado imobiliário da cidade de São Paulo e mais esses, né? Nós não estamos falando aqui de 645 cidades. Nós estamos falando de 41 cidades, Guilherme, né? O estado de São Paulo vamos dizer, é o motor desse país, né? E, por vezes, a gente olhando os números ali do indicador da Sebic, né? O nosso mercado aqui da cidade, por vezes, é 15 a 20% do mercado imobiliário nacional, e juntando a nossa cidade de São Paulo aqui com estas cidades do interior que a gente trabalha, né? Isso passa para 30, 35% do mercado imobiliário nacional. Então, agradeço muito a atenção de vocês e uma honra estar junto com você, Fred, mais uma vez, e com o Guilherme. Tá bom? Celso, Guilherme, eu que agradeço sempre o prestígio da presença de vocês, mas eu quero dizer que ao longo desses 3 anos e meio que nós temos feito essa webinar, onde nós levamos a pesquisa do interior e também da capital e pesquisa nacional, Celso, viu, Guilherme? É a vez que eu mais saio impressionado com os resultados. Impressionado de que forma? Impressionado de forma positiva, porque nós temos acompanhado ao longo desses anos, né, Celso? Poxa, olha, eu acho que o recurso vai escassear, vai rarear. E ele continua crescendo 15, 20%, a velocidade de venda crescendo, os preços crescendo, a procura pelos imóveis crescendo, o estoque caindo. Então, nós temos um cenário assim extremamente robusto. Primeiro, nós observarmos quando nós passamos pela pandemia. Foi um grande desafio do setor. O nosso setor foi um dos que continuou operando junto com farmácia, supermercado. A economia do país parou, o nosso mercado ele não parou, ele acelerou. E hoje eu venho observando, Celso e Guilherme, vou dar um dado aqui da minha região, São José dos Campos. Hoje, agora vamos ter lançamento, Guilherme. Você fez trabalho aqui nessa região, nesse loteamento novo em São José. Os lançamentos que estão chegando aqui agora: apartamentos de 1, 2, 3, 4 dormitórios, espaços corporativos e salas comerciais, preço inicial de R$ 18.000 ao metro quadrado, né? O preço hoje na região nobre de São José dos Campos, ele já está de 15 mil para cima. Se nós olharmos para 6, 8 anos atrás, o preço era 4.000, R$ 5.000. Então, o mercado está realmente maduro,
os recursos aí estão, né, Celso? A gente sempre debate a questão dos juros na ordem de 15%. Mas nós temos uma coisa interessante: os 15% ele vai afetar a nossa produção, nós incorporadores, porque na outra ponta, o comprador final, não é, Celso? Ele tem um juro ali, vamos dizer, não tabelado, mas um juro que flutua na Minha Casa Minha Vida, 7%, 7,5%, o SBPE 10, 10 e pouco, enfim. Então, o custo fica em cima de nós, incorporadores, que pegamos esse recurso aí a 14, 15, mas nós repassamos na outra ponta por 10, 10,5, 8, 9, enfim. Então, isso tem realmente aquecido sobremaneira o mercado. Então, Celso e Guilherme, eu não vou mais me adiantar, porque o nosso tempo já terminou, mas eu quero parabenizar vocês. Ô, Guilherme, a apresentação daquela qualitativa foi espetacular. É uma aula para todos nós, empresários, como devemos olhar esse cenário, essas oportunidades. Os números, volto a dizer, são extremamente animadores e eu volto a ratificar minha posição. Dessas 15, 16 webinars que nós fizemos hoje, esta eu saio extremamente motivado, empolgado, logicamente, e convido a vocês, empresários, se estão com o projeto na gaveta, que tirem da gaveta e coloquem esse bloco na avenida. Guilherme, eu passaria para você e, na sequência, para o Celso, para suas considerações finais. Bom, obrigado, Fred, obrigado, Celso. Sempre um prazer. Eu acho que o Celso resumiu bem as expectativas de 26. Nada nos leva a crer e nos faz pensar que 26 vai ser ruim e pior que 25, né? A gente tem brincado, né? A gente tem que fazer um ano em 9 meses, basicamente, descontando todas as. Vai ser um ano de 9 meses, mas significa dizer que a gente tem que correr um pouco mais aí, né? Então, mas tudo nos leva a crer, os indicadores também, o volume também. Deve ser um ano que a gente tem entendido que a demanda deve se comportar de forma mais célere do que a própria oferta, né? Então, é pensar bem, é analisar bem o ambiente, tem bastante segurança, mitigar todos os riscos de mercado, antes de lançar o produto, porque a gente tem visto que produtos têm sido vencedores, aí, produtos bem, bem concebidos, tá bom? Então, só essa mensagem que eu queria deixar e agradecer aí pelo tempo sempre. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Fred. Né? Eu só quero lembrar os nossos amigos que estão nos assistindo, né, que nós somos um sindicato patronal e a nossa obrigação é levar conhecimento para os nossos associados. E é isso que a gente busca fazer. Por que que a gente faz isso? Ah, Celso, você é um cara muito otimista, você, né? Os números que nós apresentamos, gente, é sempre números médios, né? O Guilherme toma muito cuidado quando ele fala isso. O cara lançou o estúdio e vendeu tudo. Não quer dizer que está acontecendo para todo mundo, né? Então, usem esse conhecimento, né? Usem vamos dizer, o relacionamento de vocês com a sua cidade, com a sua região. Use o relacionamento de vocês com os bancos, né, para tentar mitigar ao máximo os riscos de uma incorporação imobiliária, né? Eu conheço o Fred já há algum tempo, né, e a gente sabe, né? O Eli Horn fala isso com muita propriedade, o dono da Cirela, né? Você não acerta 10 produtos como incorporador imobiliário em 10 lançados, tá? Você não, assim, ninguém sabe tudo, tá? Então utilizem esse conhecimento, né? Vejam essas apresentações como uma possibilidade de poder mitigar o risco no seu próximo lançamento, na sua próxima incorporação, tá? Se isso acontecer, eu acho que vamos dizer, o nosso intuito aqui, enquanto sindicato, enquanto entidade, está sendo alcançado. Muito obrigado a todos e um ótimo mês de março para todos, que daqui a pouco vai começar a Copa do Mundo. Já, já. Já, já. Celso, eu sempre digo a todos que você é economista, mas economista sempre tem, parece que um viés de negativo na visão futura do mercado. E você, eu digo sempre que você é um economista realista,
porque você está trabalhando com os números, você está vivendo o dia a dia, você vive de ordem prática o sistema do mercado imobiliário. Então, logicamente, você consegue trazer uma visão realista do mercado e das oportunidades. Gente, o tempo nosso estourou, eu gostaria de fazer só uma última questão para o Guilherme, que ele pudesse ser bastante objetivo. Após a sua fala, Guilherme, nós encerramos. Aproveito para agradecer mais uma vez os internautas que estiveram conosco ao longo dessa nossa reunião, o Igor, toda a nossa estrutura de apoio, ao Guilherme também, ao Celso. Estaremos daqui 90 dias novamente fazendo mais uma webinar com vocês, e dizer que esta apresentação estará sendo disponibilizada no site do Secov, que é o www.secov.com.br, ainda esta semana. Mas, ô Guilherme, uma pergunta que ela veio já de forma repetida. A pergunta é da Rita. Ela diz: dá para dizer que o perfil do comprador e investidor de alto padrão mudou? Além dessa questão do quiet luxury, há uma percepção de que se busca mais produtos de uso misto, que é o modelo de viver, trabalhar e consumir no mesmo local, Gui? Você consegue ser objetivo? Obrigado. Obrigado a Tá. todos. Eu acho que os produtos de uso misto, eles são já a realidade, não é nenhuma tendência. O interior tem surfado bem isso. A gente vê em várias cidades do interior produtos de médio e alto padrão ancorados em shopping, por exemplo. Se a gente vê em Sorocaba, se a gente vê em Rio Preto, se a gente vê em Ribeirão, né? Em São José. Então, eu acho que é uma tendência assim. Tem que entender naturalmente o perfil desse produto. Produtos mais voltados a investimento, eu acho que podem ter uma capacidade de liquidez superior a produtos de altíssimo ticket médio, né? Mas sem dúvida já é uma realidade no interior de São Paulo como um todo. Sobretudo, aí a gente tem vários cases de 2025 em produtos dessa tipologia, sobretudo ancorados em operações de shopping center. Excelente, gente. Celso, Guilherme, parabéns pela brilhante apresentação e conto com vocês seguramente no nosso próximo webinar. Um abraço a Um todos os internautas e conto com vocês também. Obrigado a todos. abraço, tchau, tchau. Abraço.